Fala, meu amigo do YouTube, beleza? Eu sou o guitarrista Eduardo Neto e nesse vídeo eu quero ajudar você que tem o desejo de começar a tocar um instrumento, mas tem dúvidas de que instrumento começar, se realmente o instrumento que você deseja aprender é o instrumento mais indicado para você. Mas antes de te dar essa dica, eu quero pedir para você já deixar o seu joinha, compartilhar também o vídeo com ah, os amigos que você tem, que também tem o desejo de aprender a tocar, mas até hoje não seguiram em frente por causa dessa mesma dúvida que você que está buscando esse vídeo tem, beleza? E também quero pedir para você que chegou aqui no canal por um acaso ou por causa do título que chamou a atenção, que você pesquisou aí, porque também tem esse desejo de aprender, quero pedir para você se inscreve no canal e se o instrumento que você escolher no final é o instrumento que eu também toco, com certeza você vai aprender junto comigo, porque a cada 50 novos inscritos no canal eu vou estar disponibilizando aulas sequenciais para você aprender junto comigo e evoluir 100% pelo caminho certo, beleza? Então, sem mais demora, partiu para a dica. Então, galera, como eu estava falando, é muito comum as pessoas terem desejo de aprender instrumentos, alguns aprender a tocar piano, outros flauta, outros violinos, sax, trombone, trompete, violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, são inúmeros, percussão, pandeiro, cavaquinho, são vários instrumentos que existem e são vários os gostos musicais que influenciam a gente a conhecer certos instrumentos e também ter o desejo de aprender. Eu, no meu caso, quando eu comecei a sentir o desejo de aprender a tocar um instrumento, foi por causa de uma música chamada Always, do Bon Jovi. Eu escutei aquela introdução de bateria e eu falei, meu, isso é muito louco, eu quero aprender a tocar bateria. Foi paixão a primeira ouvir, não é a primeira vez, foi a paixão a primeira ouvir. E com o passar do tempo, eu comecei a cantar nos bares junto com meu irmão, a incentivo do meu pai, apoio também. As pessoas viram que a gente tinha um talento e muitas pessoas incentivaram nosso pai a fazer uma rifa para estar comprando um violão para a gente aprender. Mas no meu caso, eu não tinha o desejo de aprender a tocar violão, porque até então eu não conhecia qual era o meu gênero musical ainda, até o dia que eu escutei essa música por um acaso, que o meu tio tinha comprado um CD da Jovem Pan na época, e tinha uma das faixas do CD, na época era lançamento, CD era novidade no mercado, e uma das faixas tocado foi essa música Always, e eu achei muito top o som que a bateria fazia, e eu falei, meu, eu quero aprender a tocar bateria. E eu ficava o tempo todo com a música na cabeça e o som da bateria, eu replicava aquele barulho de bateria com a boca, com gemidos, e até as pessoas que estavam à minha volta às vezes se incomodavam com isso, pelo tanto que eu gostava. Porém, os anos se passaram e eu não toco nada de bateria. Pelo contrário, eu tive um convite para aprender a tocar contrabaixo, para tocar contrabaixo numa banda. E esse foi o meu primeiro contato instrumental, de fato. Através desse convite, eu comecei a não ser mais discriminado e reprimido pelos gostos musicais, porque eu comecei a gostar dos flashbacks clássicos do rock, rock and roll, hard rock, metal pesado, e aquele som de bateria sempre na minha cabeça e de repente eu comecei a escutar sons de guitarra e aquele solo melódico começaram a tomar conta e de fato o instrumento que começou a despertar em mim foi o desejo de aprender a tocar guitarra. E o primeiro contato que eu tive musical foi com um tecladista que também tocava bateria e violão. E eu via ele tocando, eu falava, meu, eu preciso aprender a tocar um instrumento.
E com isso eu cheguei até aos 14 anos, eu tive o primeiro contato meu com um violão que era do meu falecido vô, e eu fui aprender a tocar contrabaixo. Mas quando eu comecei a tocar contrabaixo, eu comecei a aprender violão em vez de aprender o contrabaixo, porque a regra da música aplicada na época para mim foi: aprenda a tocar violão que você aprende com mais facilidade o contrabaixo. E essa foi a deixa para eu não seguir em frente com a ideia do contrabaixo e encaminhar para o lado da guitarra. Um ano depois desse primeiro contato que eu tive com os primeiros acordes de violão, eu me converti, fui para a igreja, tive a oportunidade, pelo convite de um pastor que é músico, era meu pastor na época, e ele viu que eu tinha desejo de aprender a tocar, mas eu não sabia tocar, apenas conhecia alguns acordes básicos de violão e não sabia tocar, e ele, com muita alegria no coração, na época, o pastor José Lázaro, ele começou a me incentivar a aprender a tocar a guitarra. Do púlpito, ele fazia para frente, para cima e para baixo. Os sinais era para frente era para eu usar a tônica, para cima era para eu utilizar a quarta e para baixo a quinta. E com isso eu comecei a tocar na igreja, auxiliando o pastor. Após o pastor José Lázaro, eu conheci então o pastor Gonçalves, que aí ele me incentivou ainda mais, ele chegou com notas de campo harmônico para mim, para me ajudar, porque eu não tinha conhecimento. Ele me deu toda a sequência de campo harmônico das notas e falou: ó, você aprende isso daqui que você vai começar a tocar melhor. E ali eu comecei a mergulhar naquilo ali. Com alguns dias eu já tinha decorado todo o campo harmônico, devido à sede que eu tinha do desejo de se tornar um guitarrista. Então, para você que tem o desejo de tocar um instrumento, qual é o meu conselho hoje como músico com 20 anos de experiência? O meu conselho é esse: se você tem o desejo de tocar um instrumento, primeiro de tudo, defina qual é a sua linha musical, qual é o seu gosto, o seu caráter musical. Se é rock and roll, se é worship, se é sertanejo, se é clássico, qual é a sua linha? Através disso, perceba qual é o instrumento que mais te chama a atenção. Após você identificar o instrumento que você de fato gosta, aí então você vai e pesquisa sobre os caráteres desse teu instrumento, porque assim como existe a guitarra, as pessoas que não conhecem guitarra falam: guitarra, é tudo igual. Você olha para uma guitarra, você fala: pô, isso é uma guitarra. Mas existem alguns modelos de guitarra, como no meu caso, o meu modelo de guitarra, que é uma guitarra rock and roll, né, é um modelo Les Paul. Quem olha e não conhece o que é uma guitarra acha que é um violão elétrico, mas é uma guitarra. É a minha guitarra que eu gosto, é a guitarra dos meus sonhos, que eu pedi a Deus e Deus me presenteou com ela para eu estar entoando os louvores que eu gosto. E a mesma coisa com você. Defina qual é o seu caráter musical. Após definir o seu caráter musical, perceba, preste atenção qual é o instrumento que você mais gosta, que você tem a tendência a desejar mais. E após isso, então, estude qual o melhor instrumento para você iniciar. Que nem para você que se identifica com o meu som que eu faço, com a guitarra em si, tem o desejo de aprender a tocar guitarra, eu aconselho você a comprar uma guitarra para estudante. Não invista seu dinheiro num instrumento caro,
porque você ainda não possui a habilidade e não possui a técnica necessária e os cuidados necessários para você manusear um instrumento caro. Então, para você começar, vá num instrumento mais simples, ou talvez até mesmo um instrumento intermediário, porque existem pessoas que não querem começar aprendendo baixinho, já querem aprender pensando que já vão sair tocando como Jimi Hendrix, mas na verdade não é assim que funciona. Então, defina qual é o seu instrumento. Após você defina qual é o seu caráter musical, primeiro de tudo. Essa é a primeira dica. Defina o seu caráter musical. Depois disso, depois de ter definido o seu caráter musical, identifique, através do seu caráter musical, qual instrumento te chama mais atenção. Eu, no meu caso, era a bateria. Naquela época, era o instrumento que eu mais gostava. Mas eu percebi que não era a bateria em si que eu gostava, e sim dos solos de guitarra. Então, isso foi o que me incentivou a buscar a guitarra. E é claro, antes de você ter certeza, experimente as opções. Experimente, são várias opções que você tem de instrumentos. Após você ter definido o seu caráter musical, experimente as sensações, manuseando você mesmo os instrumentos, seja no pop, seja violão, seja guitarra, seja contrabaixo, teclado, bateria. Experimente antes de você falar, eu quero estudar esse instrumento, porque que nem eu tinha o desejo de, primeiro de tudo, eu tinha o desejo ardente de aprender a tocar bateria. Hoje eu manuseio um pouco de bateria, mas não sou baterista. Apenas sei fazer alguma condução de leve. Teclado também, conheço algumas teorias e também consigo fazer alguns acompanhamentos, mas não sou tecladista. Violão, eu sei tocar violão, mas a minha paixão é guitarra. Quando não tem espaço para guitarra e só tem espaço para o violão, então eu aceito tocar o violão. Mas não é o que de fato eu me identifico e não é o meu gosto, o meu caráter pessoal de forma musical. O meu instrumento que eu sou apaixonado é a guitarra. Do mesmo jeito, eu indico você a fazer dessa maneira. Defina o seu caráter musical. Após definir o seu caráter musical, preste atenção. Qual é o tipo de som que você tem o desejo, que você se vê ali fazendo com as mãos? Se é aqui baquetas, se é aqui violão, se é aqui que você começa a fazer isso daqui, é guitarra. Ou se de repente você se vê fazendo isso aqui, é contrabaixo. Comece a prestar atenção nos sentidos, nas expressões corporais que involuntariamente você apresenta. Esse é o caminho. Se você gostou desse vídeo, peço para você compartilhar, deixar o seu joinha, se inscrever e me ajudar a fortalecer o canal para a gente que está crescendo e seguir em frente com as metas e os ideais do canal, beleza? É isso daí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.